Olá, tudo bom? Estamos de volta com o nosso direito sucessório e vamos estudar nessa aula a herança jacente e a herança vacante. A herança jacente e a herança vacante, elas vão existir quando a pessoa morre sem deixar qualquer herdeiro. Essa possibilidade acontece toda vez que a pessoa não deixa testamento, não deixa codicilo, portanto, não deixa por escrito eventuais herdeiros em que ele escolhe, pessoas físicas ou jurídicas, para deixar seu patrimônio, através de testamento ou codicilo. E também, além de não deixar nenhum testamento e codicilo, falece sem deixar qualquer daqueles herdeiros da ordem de vocação hereditária. É isso que nós vamos estudar, vamos aprofundar na nossa aula de hoje. Recordando a nossa ordem de vocação hereditária, é a lista de herdeiros para as pessoas que morrem sem testamento ou sem codicilo, ou em relação aos bens não incluídos em testamento ou codicilo. Já estudamos que na primeira classe de herdeiro nós temos os descendentes cônjuge ou companheiro, na segunda os ascendentes cônjuge ou companheiro, na terceira o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, e na quarta classe os parentes colaterais de segundo grau, terceiro grau e quarto grau. O que acontece então quando a pessoa morre sem deixar testamento, sem deixar codicilo e sem deixar qualquer desses herdeiros dessa ordem de vocação hereditária lá do 1829? Primeira pergunta, então, nós temos que enfrentar é: o poder público, ele é um herdeiro? Ele entra nessa lista de herdeiros no final da lista? Essa é a primeira pergunta, e a resposta é não. O poder público não é herdeiro. Ele não é herdeiro, ele não vai herdar o patrimônio deixado pelo morto. Na verdade, o raciocínio é o seguinte: o poder público vai arrecadar, vai ficar com o bem, vai se tornar proprietário do bem na falta de herdeiro. Então a gente fala assim: o falecido, o autor da herança, né, o morto, a pessoa morreu sem deixar qualquer herdeiro, porque o poder público não é herdeiro, sem deixar qualquer herdeiro. Na falta de herdeiros legítimos, de herdeiros testamentários, de legatários, então o poder público arrecada e se torna proprietário desse patrimônio. Então vem logo em seguida a segunda pergunta. Aplica-se o princípio da saisine, né? O princípio francês, se escreve saisine, está entre aspas, porque é uma expressão francesa, lá do Código Civil francês até hoje. Nós temos no Código Civil francês o princípio da saisine, que o Código Civil brasileiro importou, utilizou aqui. O nosso Código Velho já utilizava o princípio da saisine, o nosso atual Código Civil também usa. O princípio da saisine, né, na francês o AI fala o princípio da saisine determina que, no momento da morte, todo o patrimônio, a propriedade e a posse dos bens são transmitidas para os herdeiros. Ora, se o poder público não é herdeiro, para o poder público, não haverá aplicação do princípio da saisine. O princípio da saisine ou da saisine, ele se aplica aos herdeiros, ao poder público, nós não aplicamos o princípio da saisine. Então, a nossa matéria de hoje se chama herança jacente e herança vacante. Essa matéria está regulamentada pelo Código Civil nos artigos 1819 a 1823, 1819 a 1823 do Código Civil e também nos artigos 738 a 743 do novo Código de Processo Civil, 738 a 743 do novo Código de Processo Civil, que nós vamos abordar a partir de agora e vamos aprofundar essa matéria. Percebam que nós vamos ter, então, quando a pessoa morre sem deixar qualquer herdeiro, nós vamos ter duas fases, dois momentos. Primeira fase se chama fase da herança jacente, ou fase da jacência. Terminada essa primeira fase da herança jacente, passamos para uma segunda fase que vem na sequência, ela vem depois. Elas nunca vão ser ao mesmo tempo, que é a fase da herança
vacante, a fase da vacância. Então, primeiro a jacência, depois a vacância. Terminou a jacência, terminou a herança jacente, essa herança jacente deixa de ser herança jacente e se transforma em herança vacante. Tá? Então, é uma depois da outra. Tá? Terminou uma, começa a outra. Terminou a primeira fase da herança jacente, aí começa a vacância, a herança vacante. Nunca elas são ao mesmo tempo. Então, na verdade, são dois momentos, são duas fases da herança quando a pessoa morre sem deixar herdeiro. Essa primeira fase, então, se chama herança jacente. Vamos estudar a herança jacente primeiro, na sequência a gente examina a herança vacante. O que é a herança jacente? Qual que é o conceito de herança jacente? E a forma mais fácil de dar o conceito e lembrar o conceito de herança jacente é lembrando do conceito de espólio. Porque a gente vai perceber que a gente consegue usar o conceito de espólio porque existe uma pequena diferença, pequena, mas com consequências jurídicas importantes, entre conceito de herança jacente e conceito de espólio. Pelo seguinte, vamos lembrar, o espólio é a massa patrimonial deixada pelo morto. Tá? Então, a massa patrimonial, o conjunto de bens deixados pelo morto, se chama espólio para a entrega aos seus herdeiros. Para a gente dar o conceito de herança jacente, a gente usa o mesmo conceito de espólio. A gente diz assim, herança jacente é a massa patrimonial deixada pelo morto se o falecido não deixou qualquer sucessor. Não deixou nem herdeiro, nem legatário. Nem herdeiro legítimo, nem herdeiro testamentário, nem legatário. Ou seja, nenhum sucessor. Então, qual que é a diferença da herança jacente para a herança jacente para o espólio? A diferença é que no espólio tem herdeiro. Tem sucessor, tem herdeiro ou legatário. Enquanto que na herança jacente não existe, o morto não deixou nenhum sucessor, não deixou qualquer sucessor, nenhum herdeiro, nenhum legatário. Tá? Então, como é que ficou o conceito de herança jacente? Herança jacente é a massa patrimonial deixada pelo morto se o falecido não deixou qualquer sucessor. Tá? Lembrando lá que os sucessores podem ser divididos em herdeiros legítimos, herdeiros testamentários e legatários. Herdeiros legítimos são aqueles que herdam por conta da lei, vocação hereditária, né? Lista de herdeiros. Herdeiros testamentários são aqueles que herdam uma percentagem em razão de um testamento. E os legatários são aquelas pessoas, os legatários são aquelas pessoas que recebem um bem específico, uma coisa, um direito específico em razão de um testamento. Tá? Somando os herdeiros legítimos, os herdeiros testamentários e os legatários, nós temos todos os sucessores. As pessoas que de alguma forma vão receber patrimônio do morto são chamados de sucessores. Muito bem, então a pessoa morreu sem deixar qualquer sucessor, nenhum herdeiro legítimo, nenhum herdeiro testamentário, nenhum legatário, pelo menos nenhum conhecido. E aí deve ser ajuizada uma ação lá de jacência no fórum. A ação de jacência é ajuizada e o juiz, logo no início dessa ação de jacência, nomeia um curador. Então, primeira providência, o juiz nomeia um curador. Esse curador, ele passa a administrar, ele passa a cuidar dos bens do falecido. Por quê? Porque não tem sucessor para cuidar. Então, alguém tem que cuidar desse patrimônio. Então, nós vamos ter a nomeação de um curador, porque esse curador passa a administrar, passa a velar, tem a obrigação de proteger esses bens, passa a representar a herança jacente, passa a ter a guarda e cuidar da conservação desses bens. E passa a prestar contas, então, dessa administração para o juiz desse processo de herança jacente. O curador nomeado, então, passa a administrar e, por ordem do juiz, o juiz vai determinar a arrecadação dos bens. Quando eu falo arrecadação dos bens, é o levantamento de todo o patrimônio e de todas as dívidas também. Vai ser feito o levantamento de todo o ativo, dinheiro, bens móveis, bens imóveis, todo o ativo, crédito a receber e também de todas as dívidas. Então, o curador, por ordem do juiz, faz a arrecadação acompanhado do escrivão ou do chefe
do cartório, conforme a redação do novo Código de Processo Civil, que acrescentou chefe do cartório. O Código de Processo Civil anterior só falava em escrivão, que é o escrevente diretor, também chamado de supervisor, mas isso pode ser delegado para o chefe do cartório. Representante também da Fazenda Pública acompanha a arrecadação e o promotor de justiça, o Ministério Público, vai acompanhar também todo esse levantamento do ativo e do passivo, ou seja, de todos os bens e de todas as dívidas deixados pelo falecido. Tá? Então, na verdade, a lei diz que o juiz fará a arrecadação, o juiz determina a arrecadação, que é feita ali pelo curador, com o acompanhamento do Ministério Público, do escrivão, o chefe do cartório, do representante da Fazenda Pública, sempre depois com a verificação do magistrado, do juiz de direito. Tá lá no 740 do novo Código de Processo Civil essa determinação, 739 e 740 do novo Código de Processo Civil. Feita a arrecadação, então, o curador vai fazer a publicação de editais. Serão publicados 3 editais. Serão publicados 3 editais com um intervalo mínimo de 1 mês. Publica o primeiro, espera 1 mês, publica o segundo edital, espera mais 1 mês, publica um terceiro edital. O que na verdade é esse edital? É uma comunicação para a sociedade dizendo, olha, morreu fulano de tal, e se alguém é herdeiro, se alguém é legatário, venha receber sua herança ou seu legado. Ou se você souber de algum sucessor, se algum herdeiro ou algum legatário, comunique esse sucessor, esse herdeiro ou legatário, para comparecer aqui no processo de jacência para receber a sua herança ou para receber o seu legado. Então, a publicação do edital nada mais é do que uma comunicação à sociedade, que vai ser publicado lá no site do CNJ, na Rede Mundial de Computadores, no Jornal de Circulação da Cidade. Será feita essa publicidade para que se comunique a todos que está correndo uma ação de jacência e, num primeiro momento, não se tem notícia de qualquer sucessor em condições de receber esse patrimônio do falecido. Publicados esses 3 editais, então, pode acontecer com essa publicidade que algum herdeiro apareça. Se aparecer algum herdeiro ou legatário, o que acontece? Ora, se aparecer algum herdeiro ou legatário, nós não estamos mais falando de herança jacente, não é verdade? Acabei de falar agora há pouco, lá no comecinho até desse slide. Aí nós vamos estar falando de um patrimônio que tem herdeiro ou tem legatário, ou seja, tem sucessor. Então, o que acontece? A herança jacente deixa de ser herança jacente. A herança jacente passa a ser espólio. Passa a ser o espólio. Se transforma em espólio. E a ação, e esse processo de jacência passa a ser inventário, passa a ser um processo de inventário normal. Então, você não perde o que foi feito até agora. Simplesmente há uma convolução, uma transformação da ação de jacência em ação de inventário normal, né? Passa a ser um inventário e você vai tocar o processo de inventário normalmente, porque aí passou a ter um sucessor. Por outro lado, e se não comparecer qualquer herdeiro ou qualquer legatário, ou seja, não apareceu qualquer sucessor, na falta de sucessor, então, aí há necessidade de se decretar a vacância, deixa essa herança de ser jacente e essa herança o juiz vai declarar encerrada essa primeira fase, chamada fase da herança jacente, e declarar aberta a segunda fase, que é a fase da herança vacante. O não comparecimento, então, do herdeiro vai fazer com que haja o encerramento da primeira fase com a declaração da herança vacante pelo juiz de direito. Importante destacar que, enquanto tramitar essa herança jacente, qualquer herdeiro pode aparecer, qualquer legatário pode aparecer. Ou seja, qualquer sucessor pode comparecer no processo e falar, opa, eu sou sucessor, eu sou herdeiro, eu sou legatário, eu quero receber minha herança, eu quero receber o meu legado. A qualquer momento, durante a tramitação da herança jacente, do processo
de jacência enquanto o juiz não deu a sentença ainda de vacância, tá? Então, independentemente quanto tempo demore a herança jacente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, independentemente quanto tempo demore, enquanto a herança jacente, se aparecer algum sucessor, pode receber a herança. Qualquer herdeiro pode receber herança. Estou destacando bem isso, porque quando declarar a vacância já vai ser uma regrinha diferente, tá? Então estou destacando qualquer herdeiro da ordem de invocação hereditária ou qualquer herdeiro legatário lá escolhido pelo morto em eventual testamento ou codicílio. Qualquer, tá? Agora terminou a jacência, vai mudar essa regrinha, por isso que eu estou destacando. Muito bem. Então, pode acontecer de não aparecer ninguém. Se ninguém apareceu para receber herança durante a jacência, lembra lá que nós publicamos 3 editais. O curador providenciou a publicação de 3 editais. Primeiro edital, espera 1 mês, publica o segundo, espera 1 mês, publica o terceiro edital. Por que eu estou lembrando isso? Lembra da publicação do primeiro edital? Do primeiro edital, nós temos que esperar 1 ano. 1 ano da publicação do primeiro edital. Publicou o primeiro, espera 1 mês, publicou o segundo, espera 1 mês, publica o terceiro. Mesmo assim, não dá para declarar imediatamente a herança como vacante? Não. Da publicação do primeiro edital, deve-se aguardar o prazo de 1 ano para ver se aparece algum sucessor. No mínimo, pode ser mais que 1 ano, pode ser que algumas providências estão sendo tomadas, alguns atos de administração estão sendo tomados e se demora até mais de 1 ano, mas no mínimo 1 ano. Esperou transcorrer o prazo de 1 ano da publicação do primeiro edital e nenhum sucessor apareceu para receber herança, aí sim o juiz está autorizado a decretar a herança vacante. Deixa a herança de ser jacente e a herança passa a ser vacante, e aí sim está encerrada essa primeira fase, chamada fase da jacência, e aí começamos então a fase da vacância, ou seja, a herança passa a ser herança vacante. É isso que a gente vai estudar agora. Então, foi declarada a herança vacante depois de 1 ano do primeiro edital. Passou 1 ano do primeiro edital, não apareceu ninguém, o juiz declarou a herança vacante. Primeira consequência jurídica. O patrimônio do morto vai ser incorporado ao poder público. Agora, entre as esferas de poder público, tá? Vai para quem? Vai para o município? Vai para o estado? Vai para quem? Está aqui no slide. Vai, a princípio, para a prefeitura municipal, para o município. Mas tem um lugar do Brasil que não tem prefeitura municipal. O único lugar do Brasil que não tem município, não tem prefeito, não tem prefeitura municipal, é o Distrito Federal. Então, tem lá um imóvel lá no DF, lá no Distrito Federal, esse patrimônio vai ser incorporado ao governo do Distrito Federal, ao governo distrital, né? Ao governo do Distrito Federal. Pode também prever a lei que esse patrimônio seja incorporado à União só se esse patrimônio estava em território federal. Mas quantos territórios federais nós temos hoje no Brasil? Nenhum. Então, é uma regra só para uma eventual criação de um território federal. Mas hoje, na verdade, não existe qualquer território federal. Então, essa regrinha de ir para a União não vai ser aplicada enquanto não for criado um eventual território federal. Então, hoje, como é que funciona hoje? Vai para a prefeitura municipal. O patrimônio vai para a prefeitura municipal. Salvo no Distrito Federal, aí vai para o governo do Distrito Federal. Então, essa é a primeira consequência quando o juiz declara a vacância. Passa a se incorporar ao poder público. E, logo em seguida, qual que é a segunda consequência? Se vai ser incorporado ao poder público, não haverá necessidade mais de administração por parte do curador. De modo que o curador vai prestar contas do exercício da sua administração, o promotor de justiça vai concordar, eventualmente, o juiz vai declarar boas a prestação de contas e vai estar extinta essa administração por parte do curador. Em outras palavras, não vai existir mais curador, o poder público que passa a administrar o patrimônio. Então,
Ao incorporar o poder público, o prefeito, através da administração pública, eu não falo prefeito, eu digo prefeitura municipal, né, através da estrutura da administração pública que passa a administrar esse patrimônio e não mais o curador. Então vai deixar de ter curador, o curador presta contas e deixa de exercer essa administração do patrimônio. Mas aí é muito comum perguntarem, bom, Cristiano, mas e se aparecer algum herdeiro? Mesmo depois de declarada a vacância, se aparecer algum herdeiro. E aí, tem direito a receber a herança? Depende. Se for, mesmo depois de declarada a vacância, cônjuge, companheiro, ascendente e descendente, só esses 4. Cônjuge, companheiro, ascendente e descendente. Esses 4 vão ter direito desde que no prazo de 5 anos. Cuidado, gente, pegadinha de concurso de exame de ordem. Não são 5 anos da sentença, são 5 anos da abertura da sucessão. Quando que é a abertura da sucessão mesmo? Morte. Cuidado, gente, 5 anos a contar da morte, da abertura da sucessão. Presta atenção na hora que você lê o artigo 1822 do Código Civil. Esse prazo de 5 anos está lá no Código Civil, artigo 1822. E o Código Civil diz assim, 5 anos da abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão mesmo? Morte. 5 anos a contar da morte. Então, vamos supor que a jacência tenha demorado 2 anos. O juiz declarou a vacância. Quanto tempo o cônjuge, companheiro, ascendente e descendente tem para aparecer? Mais 3 anos só. Não são mais 5 anos. Tá? Esse prazo de 5 anos não é da sentença de vacância. Você tem que contar aquele tempo lá da morte, tramitou toda a jacência. Vamos supor que tenha demorado 4 anos a ação de jacência para declarar a vacância. Declarou a herança vacante. Quanto tempo tem agora, depois da sentença de vacância, para algum cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente aparecer para receber a herança? Só mais 1 ano. Porque da morte até a sentença, transcorreu o prazo de 4 anos, por exemplo. E assim por diante. Então, presta atenção nisso. Muita gente cai nessa pegadinha em exame de ordem em concurso público e tem que saber como que faz para contar esses 5 anos de forma correta. Mas aí você vai me perguntar, Cristiano, mas e se aparecer um irmão do morto? O irmão é parente colateral. Ou um sobrinho, tio colateral, sobrinho e tio são colaterais de 3º grau. Ou se aparecer um colateral de 4º grau, que são os primos, tios, avós e sobrinhos netos. E aí? Aí não tem direito. Os parentes colaterais não têm direito. Depois de declarada a vacância, os parentes colaterais não têm direito. Cuidado, gente. Os parentes colaterais não mais têm direito à herança se eles procurarem essa herança após a declaração de vacância. Declarada a vacância, os parentes colaterais não mais têm direito a essa herança, tá? Só o cônjuge, companheiro, ascendente e descendente que vão ter direito. Os parentes colaterais não terão mais direito, tá bom? E aí a prefeitura vai fazer o que com esse patrimônio? Qual que é a destinação que ela deve dar a esse patrimônio? Deve dar a destinação de ensino superior de preferência ensino superior público municipal, mas é raro ter ensino público superior municipal, então normalmente é feita a destinação para o ensino público superior. A título de exemplo, na Prefeitura de São Paulo, as heranças vacantes, elas são destinadas à Universidade de São Paulo, que é uma fundação de ensino superior, uma fundação pública de ensino superior à Universidade de São Paulo. Então, é dada a destinação a ensino superior a esses bens, em razão de um decreto-lei lá de 1945, o decreto-lei 8.207 de 1945. Finalmente, não custa destacar que, declarada a vacância, não tem mais, o patrimônio se incorpora ao poder público, não tem mais processo ali de jacência e vacância. Esse processo está extinto e passou a ser do poder público. Se aparecer ainda dentro desses 5 anos, tem que entrar com ação. Tem que entrar com ação direta, conforme prevê o Código de Processo Civil, tá? Deve entrar com ação direta para receber
contra a Prefeitura Municipal ou contra o governo do Distrito Federal para o recebimento desse patrimônio. Não mais é apenas uma mera habilitação naquela ação que já tramitou e que não mais existe. Tá? Então, com a incorporação ao poder público, esse poder público vai dar essa destinação, mas ainda se não deu 5 anos, ela pode ter que entregar para o cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente esse patrimônio. Por isso que a gente diz que, quando incorpora o poder público, essa incorporação, no primeiro momento, enquanto não completa os 5 anos, é de propriedade da prefeitura? Sim, é de propriedade, já posse e propriedade, mas é uma propriedade resolúvel, uma propriedade que a prefeitura pode eventualmente perder. Né? Propriedade resolúvel significa isso, a palavra resolúvel vem de resolver, e resolver significa extinguir. Então, é propriedade já da prefeitura? Sim. A prefeitura já tem a posse? Sim. Já pode utilizar esse bem? Sim. Mas enquanto não der os 5 anos, é uma propriedade resolúvel. Ou seja, se aparecer um cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, vai ter que devolver esse bem para essa pessoa. Transcorreu o prazo de 5 anos, então, a conta da morte, a propriedade deixa de ser resolúvel, passa a ser, então, em definitivo, posse e propriedade do poder público. Essa é a matéria de herança jacente e herança vacante. Um abraço a todos e até a próxima aula.